à medida em que sejam todos bem-vindos à visitação do nosso complexo manicomial. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedir a gentileza que vocês não se aproximem dos nossos internos, por favor. Não forneçam a eles nenhum objeto. Não forneçam a eles alimento, bebida, dinheiro, cigarro, remédio e nem atenção para as reclamações ou pedido de socorro que eventualmente eles possam fazer. Por gentileza. Eu gostaria de pedir também a todos, gentilmente, que por favor desliguem os seus celulares, porque aqui o conceito disciplinar é muito rígido. E se eventualmente o seu celular tocar durante um espetáculo teatral, os nossos dirigentes podem entender que você é um doente psicótico em surto, com comportamentos inadequados e submeter a um choque elétrico, porque a ideia deles é punição e disciplina. E sejam todos bem-vindos ao nosso espetáculo. Muito obrigado a todos. O São Manel tenha compaixão, tira nós todas dessa prisão. Estamos todas de azulão, lavando o pátio de pé no chão. Lá vem a boia do pessoal, o arroz tá cru e o feijão sem sal. E logo atrás vem o macarrão, parece bola de colar balão. E mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa. E mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. E logo atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. O São Manel tenha compaixão, o São Manel tenha compaixão, o São Manel tenha compaixão, o São Manel tenha compaixão. Essa paródia era cantada pela Sueli Rezende. Ela era uma das internas do Hospício de Barbacena, mais conhecido como Holocausto Brasileiro. E da forma dela, do jeito dela, ela protestava todos os dias contra o sistema. E por essa singela música, dá pra gente perceber que as coisas aconteciam lá dentro. E por esse comportamento de resistência de Sueli Rezende, ela era submetida a choques para ser mais disciplinada. E como isso era pouco, não bastava, ela era uma interna da ala feminina do Hospício de Barbacena e ela ficou grávida 2 vezes. Ela deu à luz a 2 lindas meninas que foram doadas como se fossem bichinhos de estimação que acabou de nascer, já desmamaram e abriram os olhos e foram-se embora. E como se isso não bastasse, uma das filhas descobriu que a mãe dela estava internada no Hospício de Barbacena e foi lá para ver a mãe, mas infelizmente ela chegou 1 ano atrasada, pois Sueli Rezende já havia falecido. Sueli Rezende era interna do Hospício de Barbacena, mais conhecido como o Holocausto Brasileiro. O manicômio de Juqueri foi fundado em 1898, mas naquela época era só uma colônia agrícola e caminhava tudo bem, segundo os planos do então idealizador, o Dr. Franco da Rocha.
Mas com o passar do tempo, as coisas foram se complicando um pouco. Foi complicando. E com a decretação do Estado Novo, as coisas complicaram ainda mais, porque aumentaram as prisões políticas. E ao assumir o Estado, o interventor Ademar de Barros declarou que todos os presos do Estado fossem transferidos para o Hospital do Juqueri. Foi então que se encadeou um grande ciclo de superlotação que durou 50 anos. E aqui atingiu mais de 20 mil internos, 37 mil mortos. Mas tem um estudo um pouco mais recente que indica 110 mil mortos aqui. E foi quando começou essa grande loucura. A loucura está solta por aí. Mas foi em 1973 que eu fui contratado para fazer parte do corpo de funcionários do Hospital Psiquiátrico, conhecido também como Hospital Central. Eu vou confessar, quando eu cheguei aqui, eu fiquei simplesmente maravilhado com essa arquitetura, era tão linda. É o conceito do Dr. Ramos de Azevedo, um grande arquiteto, que está a maior obra já feita por ele no Brasil. É lindo. Eu fiquei deslumbrado. Mas foi com o tempo. Foi com o tempo que eu descobri as coisas que acontecem aqui dentro são macabras. Eu cuido de barracos humanos com conflitos, com loucura. Eles babam, eles andam pelados, eles falam dos comédias, cegos, sujos de mundo. Eles rolam sobre os seus próprios detritos. É horrível. E eu tenho que cuidar deles. E o mais engraçado é que aqui, nesse lugar, nunca param de chegar os alienados, os rejeitados pela sociedade, esse depósito de mundo de gente, e os loucos. Eu sou o rei da França! Carrascos assassinos! Eu nunca mais lhes apresentarei o meu rosto diante de vós. Porque aqui nesse lugar vocês roubaram a minha identidade, apagaram a minha imagem e destruíram a minha dignidade. E o meu corpo apodrece dia após dia, misturado com os meus próprios excrementos. E nesse lugar é feita a maior higienização social do planeta. Os nazistas estão no poder desse hospital. Eles querem nos eliminar. Corpos, carrascos. Mas eu sou o rei da França e declaro que a maldição do Senhor cairá sobre vocês. Eu nunca tinha estudado enfermagem na minha vida, mas aqui eu fui admitido como atendente de enfermagem concursado. E aos poucos eu fui aprendendo a tratar os doentes, medicando, fazendo curativos, pegando os princípios vitais, esterilizando os objetos, cuidando e tratando daqueles pacientes. O meu primeiro trabalho aqui foi apresentado por um chefe de departamento.
Ele usava uma capa branca que era mais suja do que um pano de chão. Ele era mal cuidado, estúpido, tinha os olhos vermelhos, pinguço e um bafo de onça insuportável. Ele mandou que eu cuidasse dos paraplégicos. Os paraplégicos, eles tinham escaras na cabeça, nas costas, na virilha, no calcanhar. Aquele lugar cheirava carne podre. E aquelas larvas brancas percorrendo por aquela ferida, furando a pele daqueles pobres farrapos. Mas os loucos, os alienados e os desprezados pela sociedade nunca acabavam, nunca pararam de chegar. Os loucos, os loucos, os loucos, os loucos. Sempre estavam de perto. Os loucos nunca paravam de chegar. Os alienados, excluídos pela sociedade. Adeste fidelis, lege triunfantes, venite, venite in Belem. Natum videtis rege angelorum, venite adoremus, venite adoremos, venite adoremos, Dominum. Em nome de Padre, de Filho e de Espírito Santo, e amém. Sejam todos bem-vindos à casa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sou o Padre, e eu vou abençoá-los com os 7 sacramentos. Eu posso batizar, eu posso crismar, eu posso dar a hóstia, eu posso escutar a sua confissão e lhe dar a penitência. Eu posso fazer o seu casamento e depois a sua extrema-unção. Porque a extrema-unção é a minha especialidade. Porque aqui nesse lugar a gente apanha, leva choque e morre. Apanha, leva choque e morre. Nem sempre na mesma ordem. Nesse lugar morre-se muito. E quando a gente não consegue morrer, eles nos matam. Eles matam até a nossa alma. Bom, pelo menos a morte sempre está na moda aqui. É por isso que Deus, Ele me concedeu esse poder sacerdotal para cuidar das almas dos moribundos. Esses aí, ó, esses de vez em quando, ó, dá um tapa na cara da gente, sabia? E fica me humilhando. Ele fala que eu faço um velório e dou extrema-unção só para roubar as joias dos defuntos, roubar os pertences. Mentira! Eu faço um velório, dou a extrema-unção e já vou logo avisando, ó. Achou no pegamento e disse, não se leva nada. Eu pergunto se eles querem ajudar, eles não respondem. Quem cala consente. E vocês estão com cara de cadáveres adiados. Alguns já devem estar até meio mortos. Então eu vou dar uma extrema-unção adiantada para vocês. Pode ser? Tá bom. Olha, e quem quiser, pode deixar aqui, olha, o seu relógio. O senhor não vai levar isso do outro lado, a sua correntinha, um celular, um radinho de pilha, qualquer coisinha. Deus vai abençoar. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morti nostra, amém. Maria.
mergulhados em vômito, fezes, urina. E as moças, sem a menor parcimônia, se deleitavam com aquele pulso que vertia das feridas daqueles pobres coitados. Mas graças a Deus, eu e os meus colegas, os novatos, nós conseguimos cuidar e melhorar um pouquinho mais o conforto daqueles homens. Mas infelizmente chegou o dia da minha transferência. Eu trabalhava no hospital psiquiátrico, mais conhecido como Hospital Central. E eu fui transferido sem pedir, sem a minha autorização, para o manicômio judiciário. Eu não sou polícia. Eu não sou carcereiro para ficar cuidando de bandido. Sem contar que os 6 anos que eu trabalhei lá no hospital psiquiátrico, tudo aquilo que eu aprendi aqui nesse lugar é jogado fora. Porque aqui as leis são lidas por outra cartilha. Esse ninho de cobra é muito perigoso. Aqui nesse lugar, os detentos não respeitam nós, os capa branca não. Se eles ficarem irritados, eles podem nos agredir. Nós podemos ser vítimas de agressão e até de morte. Enquanto lá no outro hospital, os doidões ficavam babando, se mijando e cagando nas calças o dia inteiro, aqui a coisa é diferente, eles são perigosos. Aqui nesse lugar, tem jogo de carta valendo dinheiro, tem jogo de bicho, tem ameaça, tem juro de morte, tem briga, tem violência, eles vendem drogas, cigarro. Aqui tem violência sexual, estupro, todos os dias. Infelizmente, os detentos aqui são violentos e perigosos. Eu fico imaginando, às vezes, quanta maldade que esses homens fizeram lá fora. Quantas pessoas sofreram na mão deles. Quantas pessoas foram assassinadas antes deles serem presos, julgados e trancafiados aqui no manicômio judiciário. O meu nome é João Acácio Pereira da Costa, daí, mais conhecido como o bandido da luz vermelha por aí. Eu já estou há tanto tempo preso que eu nem mais me lembro como é a rua. Eu não posso ler jornal, eu não posso mais ver televisão. Outro dia teve um homem aqui que falou que agora uma coisa lá fora que chama metrô e eu não sei o que é isso. Mas quando eu estava lá fora, eu matava, eu roubava. E agora eu tenho remorso de ter matado a pessoa. Mas eles vão me perdoar. Eles me perdoam porque eu nunca matei uma criança. Eu nunca abusei de uma criança. Eu matava as vítimas porque eu tinha medo que ela viesse me bater, então. E agora eu estou com medo de ir para o inferno. Estou com medo de ir para o inferno. É porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava com comida da boa, roupa do bom e de melhor. Eu até parecia um filho de fazendeiro. Eu gastava muito dinheiro com prostituta também, porque mulher séria eu só conseguia pegar na marra. Mas agora ninguém mais me respeita, eu sempre fui muito respeitado. Até a polícia tinha medo de mim. Mas aqui nesse lugar é surra, é remédio forte. Todos os dias alguém vem aqui para comer meu rabo de propósito, para me judiar. Todos os dias, Aqui nesse lugar, igual o bandido da luz vermelha, esse assassino, estuprador, existem centenas deles. E tem um aqui que eu faço questão de vigiar. Tem um aqui que eu faço questão de estragar todos os planos dele. É um tal de charuto. O charuto não vai com a minha cara, mas eu também não vou com a cara desse. O charuto ele tem um hábito. Ele tem a mania de pegar todos aqueles doentes mentais novos, jovens, indefesos, fracos, e levar para a cama dele. Ele usa e abusa dos garotos.
E aqui ele nunca foi denunciado, nem pelos meus colegas e nem pelos outros presos. Sabe por quê? Porque aqui no manicômio judiciário, o cagueta é espancado. Aqui o cagueta tem a língua, o dedo e as mãos cortadas. Isso quando ele não decreta a pena de morte. Porque aqui nesse lugar a maldade é confundida com a crueldade. E esses homens podem virar animais ferozes a qualquer momento e nos atacar. E quando eles não querem que a gente se aproxime dele, eles empapam panos, fezes, urina e atiram na gente. A minha capa branca vivia de fora. Mas com o tempo, chuva de excremento para mim passou a ser uma coisa corriqueira. Passou a ser normal. A verdade é que esse lugar abriu as portas do inferno para mim. E eu entrei. Eu acho que com o tempo as coisas foram mexendo com a minha cabeça, sabe? Então eu passei a ter surtos de ansiedade. Eu passei a sentir muito medo. Eu passei a ter síndrome de perseguição. Eu comecei a imaginar coisas, imaginar, mas eu nunca deixei de questionar as coisas aqui dentro. Eu comecei a falar coisas que eu não poderia ter falado nunca. Eu não concordo com os métodos usados aqui dentro. Isso é tortura no duro. Então começaram a chover reclamações e advertências no meu prontuário. Um dia eu tive que ir na reunião da diretoria do Juqueri, porque eles queriam saber por que eu estava dando tanto problema. Eu só queria voltar para a minha função. Depois do tempo, o Dr. Gilles, o meu psiquiatra, ele disse que para eu não perder o meu emprego, eu tinha que me tratar, porque eu já não tinha mais condições físicas e psicológicas para trabalhar no hospital psiquiátrico, e tampouco no manicômio judiciário. Mas eu acho que eu falei demais. E eles então aproveitaram e me pegaram como exemplo e me internaram aqui. Campo de concentração, junto com os loucos que eu mesmo cuidava. Uma placa com o número, me deram um uniforme azul, rasparam minha cabeça, tiraram fotografia, fizeram impressão digital e eu passei a ser um deles. Aí chegou minha vez, né? Chegou minha vez de apanhar, de babar, mijar e cagar nas calças. A porta de entrada para o inferno chama-se Rotunda. A Rotunda. A Rotunda é uma sala redondada, suja, fedorenta, escura, com as paredes revestidas de borracha para que os internos não se machuquem. Por favor, me tira desse lugar, por favor. Por favor, me tira daqui. Alguém pode me ajudar? Eu estou me sentindo sufocado. E as paredes parecem que elas estão encolhendo e vão me esmagar como se eu fosse um inseto. E quando eu consigo dormir um pouco, eu acordo. Com o chão abrindo, parece que ele vai me engolir. A maldita da minha vida se resumiu a essa janelinha na porta da Rotunda. Ela se abre 3 vezes ao dia. De manhã eu recebo uma caneca de canjica ou mingau no café da manhã, que é muito nojento. No almoço e no jantar eu recebo uma colher de plástico. Ela é meio espetada numa comida servida num prato de alumínio que mais parece uma lavagem de porcos do que comida de gente. Por favor, me tira daqui! E eu não posso ficar gritando, porque senão eles vêm aqui e mandam eu calar a boca. E se eu não calar a boca, eles me batem. Mas me tira daqui, por favor. Na própria pele dói mais. É muita humilhação. Eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Aqui eu ganho camisa de força, tantas outras violências que vocês nem conseguem imaginar. Me tira daqui. E agora caiu na boca do povo que existe um louco aqui dizendo que é funcionário do Juqueri.
Aqui ninguém tem nome. Aqui ninguém tem nome. Aqui ninguém tem nome. Camisa de força sem anestesia! Depois de um mês eu estava irreconhecível. Eles rasparam minha cabeça, arrancaram os meus dentes. Nem o Dr. Gilles, que era o meu psiquiatra, me reconheceu. Mas eu pude ver na cara dele a expressão de espanto quando ele descobriu que aquele farrapo humano que estava na frente dele era eu. Graças a Deus, um amigo meu passou pelo refeitório e me reconheceu. E ele conseguiu uma transferência para mim, para o segundo hospital. Lá era a ala dos alcoólatras. Graças a Deus acabaram todas as humilhações, camisa de força, tapa na cara. Eu ganhei uma cama limpa, com lençóis novos, banho de chuveiro com sabonete e uma inútil escova de dente porque arrancaram todos os meus dentes. Se eu continuasse no pavilhão dos loucos, lá a morte é muito mais rápida. Aqui ela é mais lenta e anestesiada. Eu bebo muito mais aqui dentro do que quando eu estava lá fora. Mas o louco toma remédio e mistura com álcool, uísque, cerveja, cachaça, o que quiser. Aí a minha cabeça para de funcionar. Eu perco totalmente a noção do tempo. Isso é bom. Assim eu consigo anestesiar esse inferno. Graças a Deus eu consegui fugir do eletrochoque. Eu dei bastante sorte, porque o eletrochoque transforma o paciente num trapo velho. É preciso 6 funcionários para aplicar um único eletrochoque. O primeiro joga o paciente no chão e enfia na boca dele um pano dobrado para que ele não quebre os dentes e não machuque a língua e a gengiva caso ele seja baleado. O segundo segura a cabeça.
O terceiro e o quarto mobilizam os braços. E o quinto mobiliza as pernas, com as mãos, com os pés. Eles chegam a sentar em cima das pernas, porque o paciente não pode flexionar as suas articulações, porque senão ele não volta mais ao normal depois do choque. Mas o mais temido é o sexto funcionário. Ele comanda a caixa de eletrochoque que está conectada à parede. Dessa caixa saem 2 fios com uma haste metálica nas pontas. O sexto paciente carrega ainda um pincel de barbeiro para molhar a fonte do paciente, por onde vai entrar e circular o choque elétrico. Então o sexto funcionário coloca a máquina em potência máxima e por alguns segundos ele encosta na têmpora daquele pobre homem e aplica o choque. Ele se debate, ele se estrebucha e as veias do pobre coitado começam a estufar e parece que vai explodir. E aí depois ele joga os pacientes lá no chão e fica. Tem alguns pacientes que demoram 1, 2, 3 horas para voltar. Oh, acorda, louco! Acorda, louco! Acorda, louco! Ô, louco, acorda! Acorda, louco! Acorda, louco! Acorda! Acorda, louco! Acorda! Acorda, louco! Alguns deles não acordavam nunca mais. Nunca mais. Mas todo o tempo que eu fiquei envolvido com o Juqueri, eu mesmo nunca soube o que acontecia no porão do Juqueri. Existem mitos, histórias. Existe uma história que lá eles tiravam parte do cérebro do paciente. E eu acho que é verdade. Porque pelo pátio eu via um monte de louco com cicatrizes medonhas na cabeça. E eles pareciam verdadeiros zumbis. Mas quando não se tem transparência, qualquer especulação passa a ser possibilidade. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Fulano de Tal. E eu estou muito feliz com o crescimento tecnológico da medicina psiquiátrica, fundamentalmente nas cirurgias chamadas psicocirurgias, neurocirurgias, que têm o objetivo de eliminar 100% as nossas doenças mentais, surtos psicóticos, depressões profundas e também comportamentos inadequados, retirando parte do cérebro afetado. Hoje eu vou dar uma demonstração de lobotomia. Temos aqui um paciente que lobotomia é feita simplesmente com um picador de gelo e nós temos que introduzir por trás do globo ocular e tentar e pessoas que nunca tiveram problemas psicóticos, ou seja lá, nunca tiveram doença mental, a partir do momento que foram internados começaram a ter. Durante todo esse tempo que eu fiquei aqui dentro desse lugar, eu vi muito sofrimento, muita tristeza, muita injustiça e violência. Eu confesso que algumas vezes eu participei dessa violência. Eu ajudei a espancar alguns inquietos, mas hoje eu não penso mais assim. Eu vi pessoa morrendo, eu vi pessoa sendo assassinada, mas o mais difícil é ver a pessoa se degradar dia a dia, morrer aos poucos, devagar. Isso é uma boca, isso é um erro. E as pessoas que saem daqui, isso é um verdadeiro holocausto. E quando sai daqui, como eu saí,
A gente carrega um estigma pro resto da vida. O meu estigma é ser louco. Tudo que eu faço é louco. Tem alguns mais educados que dizem que eu sou esquisitão. Eles acham que eu sou esquisitão porque eu não como mais em pratos de louça com talheres de metal. Primeiro que eu não posso nem ouvir o barulho. Os garfos batendo no prato. E segundo, eu não posso nem imaginar colocando na boca um elemento de metal. Eu acho que eu tenho meus motivos. Eu não ando mal vestido, mas eu detesto vestir roupa nova. Detesto que a minha mulher troque lençóis na minha cama. Eu, há tempos atrás, eu cortava as unhas com uma gilete, mas eu achei que ela parava. Eu comecei a ver uma imagem da gilete cortando meu cérebro na cabeça, em fatias. Eu também não fecho a porta da minha casa, porque se o ladrão quiser entrar, ele pode roubar o que quiser. Já roubaram tantas coisas de mim. Roubaram a minha dignidade, roubaram a minha sanidade, roubaram até meus dentes. Mas uma coisa ninguém rouba de mim: a minha história, o meu conhecimento. Eu sou parte viva da história do manicômio chamado. Mas antes de ser louco,